Vamos ler livros? O tema dessa semana é sobre livros. Vamos falar sobre alguns livros, dar umas dicas de livros. Aguarde um momento, roda a vinheta que eu volto já já. O tema do Recebendo Você dessa semana é sobre livros. Vamos ler livros? Eu vou dar dicas de alguns livros para vocês. Embora, gente, eu falei sobre livros em um outro programa. O tema foi dicas de livros, mas eu falei de livros que foram lidos na década de 80 e livros que marcaram muito aquela época, que é o Christiane F., Poliana, Poliana Moça, Feliz Ano Velho, que é importante também que vocês procurem saber sobre essas obras dessa época. E como eu sempre falo, gente, sobre a importância da leitura, seja ela qual for, para todas as carreiras, todas as atividades, a literatura brasileira. Então é importante sempre ler. E teve um tempo até que um jornal fez um slogan sobre isso. Quem lê sabe mais. E realmente é. Já pensou? Vocês vão a um evento, né? Uma pessoa vai num evento e você comenta sobre um assunto, a pessoa, eu não sei, não conheço, não tenho conhecimento disso não. Aí comenta sobre um outro assunto, eu também não sei. Aí comenta, caramba, então o que você vai conversar com essa pessoa? Se a pessoa não entende de arte, não entende de pintura, de cinema, de livros, literatura, nada, então a pessoa fica ali restrita a certos assuntos porque ela não procura diversificar, não procura a ler artigos e ter conhecimentos. Então a leitura ela é importante. E eu acredito que hoje não, que há já algum tempo, melhorou muito. A procura por livros melhorou, mas tem que melhorar mais. E a gente tem visto aí exposições de livros, incentivo à leitura. Então é importante, até porque na nossa carreira de ator, a leitura é importante, a busca é importante. Quanto mais conhecimento você tem, melhor para você o quê? Executar o seu trabalho, para você trabalhar o seu personagem. E quando você tem um conjunto de conhecimentos, quando você tem um personagem para trabalhar, fica o quê? Mais confortável, fica mais verdadeiro quando você se coloca no personagem. Então, quando você assiste um filme, uma novela, que o ator, até principalmente o ator que faz drama, o vilão, ele faz aquele personagem ali que muitos na rua confundem ele com um personagem de tão forte que fica aquele personagem na tela. Você chega a ficar com raiva. Até as pessoas mesmo, não é que a pessoa que falta de cultura, não, mas ele convence tanto que até as pessoas com cultura mesmo, porque tem umas que se deixa levar, né? Porque, e alguns falam assim, o fulano não tem cultura, como é que ela pode confundir? Mas não é, porque você vê ali, fica tão verdadeiro que parece que aquela pessoa, o ator, é aquela pessoa. Então é dedicação, gente, o conhecimento, o trabalhar o texto, trabalhar o personagem, para que você possa colocar o seu trabalho ali. Então isso é importante ler, é importante buscar. E aí eu separei aqui alguns livros para eu comentar com vocês. Gente, procura, porque olha, nós estamos aí com bastante obras assim, bem diversificada, tá? Para cada gosto de leitura, de conhecimento, sabe, de tudo. E embora, né, eu sempre falo, é bom ler, é bom entender um pouquinho de cada coisa. Conhecer nunca é demais. E aí eu separei aqui, e vou fazer um pequeno comentário sobre essas obras, sobre esses escritores. Tá? Então, eu tenho aqui, muito importante, chama A Cruz e a Espada. A Cruz e a Espada.
é da Minha Biblioteca Católica. Minha Biblioteca Católica. É a história, gente, das cruzadas. É a história de heróis que, por amor a Deus e à igreja, abriram mão do seu conforto, do conforto dos seus lares, tá? Para essa batalha, para essa luta. Então, assim, é um livro muito, assim, muito bacana para quem quer entender um pouco dessa história das cruzadas, tá? E essa, como é que fala? Essa editora, ela fez, a minha biblioteca, ela fez um combo, tá? Então tem esse livro, A Cruz, a Espada, tem vários outros, tá? Envolvendo o mesmo tempo, o mesmo tema, o mesmo assunto. E tem um outro aqui, esse, aliás, cada um é melhor do que o outro. Esses agora, gente, são puxão de orelha. Esse é Convite ao Encorajamento. Encorajamento. Aliás, eu vou colocar aí para vocês aí, ó, os livros, tá? Vocês dão uma olhadinha na capa, tá? E esse aí é o livro A Cruz e a Espada. E agora, gente, Convite ao Encorajamento, tá? Dê uma olhadinha aí na ilustração para vocês verem. O livro é de Hernandes Dias Lopes e Aríval Dias Casimiro. Gente, é como encorajar as pessoas depois dessa pandemia. Porque essa pandemia que nós passamos por ela deixou todo mundo baqueado, todo mundo fez uma pausa na vida de todos, tanto do trabalho, mexeu com o lado psicológico da pessoa. Então, esse livro é muito bom para quê? Para mostrar um caminho, né, para vocês voltar aí, vamos botar assim, no novo normal, né? Que cada um teve a sua experiência, mas juntando a experiência de cada um, e acaba sendo, acaba todo mundo ter passado pela mesma situação. Então, perca de trabalho, a falta do dinheiro para pagar as contas, desentendimento, a doença aí causando aí um mal-estar, as pessoas não podendo encontrar uma com as outras. Então esse livro tem essa dica, essa informação para vocês alavancarem, para nós, né, alavancarmos e tentar aí voltar no normal, tá? Bom, vou dar só uma paradinha, gente, para mostrar aí para vocês aí o vídeo da nossa propaganda aí do turismo. Então aí da guia de turismo aqui no Brasil, local e regional. E vocês querendo conhecer a cidade maravilhosa, um passeio de lazer e cultural, é só entrar em contato. Então, roda aí. Venha conhecer a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Temos um roteiro prontinho para você. Temos roteiro para o Rio dia e o Rio à noite, com sua gastronomia, eventos culturais e lazer. Acesse nosso site ou entre em contato nos telefones 021 97190 4358 ou telefone zap 021 97585 6402. A OM Tour espera por você. Bom, então gente, cada um tem o seu estilo de literatura, de livro. Quando eu falei anteriormente sobre dicas de livro, que eu falei sobre Poliana Moça, Christiane F., eu também falei sobre Agatha Christie, que eu gosto muito. Teve uma época que foi uma das obras mais procuradas, muita gente lendo as obras de Agatha Christie, assim como também Paulo Coelho, Diário de um Mago, Brida. Eu li vários né, desses livros, dessas obras, que foi muito importante. E hoje nós temos essas obras voltado para assuntos da atualidade, conforme eu disse, esse da pandemia, dando uma dica para vocês, para alavancar. E temos outros também que é sobre
né, o dia a dia. Então eu vou falar um agora, gente. Olha, esses últimos, eu deixei alguns aqui, um por último, que é um puxão de orelha, como eu disse, nas pessoas. Eu vou falar agora da psicologia da estupidez. Dê uma olhadinha na ilustração, de Jean-François Marmion. Olha só a ilustração desse livro aí. Fala sobre viver um mundo sem estupidez e a convivência com a estupidez humana. Porque a gente, infelizmente, a gente convive com isso, com esse lado humano sem paciência, pessoas estúpidas, sem aquela paciência um com o outro, trazendo aquela situação, aquele problema e despejando em pessoas que não têm nada a ver com esse assunto. E vocês viram aí a ilustração, uma lata. É interessante esse livro. Então, gente, são livros que, de uma certa forma, vai ajudar e acrescentar na nossa vida, dar um caminho. E outra coisa que eu gosto de falar sempre, quando fala assim, ler um livro, as pessoas, mas eu não tenho tempo, minha vida é corrida e tal. Gente, sempre tem como você fazer um tempo para alguma coisa, até mesmo que é para o seu bem. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, as pessoas que moram em bairros afastados do centro, onde trabalham, né? Porque às vezes tem pessoas também que trabalham em outro bairro próximo, mas quando tem que pegar um ônibus, um trem, um metrô para ir ao seu trabalho, é comum que no Rio de Janeiro, então, de manhã, o primeiro horário já você vê pessoas com o livro na mão lendo, para poder, primeiro, passar o tempo e, segundo, aproveitar o tempo, como não tem tempo. Então, as pessoas lendo diversos livros, você passa, você entra no trem, você já vê várias pessoas, cada um, e é engraçado, para quem tem costume de ler e conhece alguns autores, você vê a diversidade e diversificado, os autores, sabe, o estilo de cada um. Então isso é muito gostoso também, que você acaba fazendo amizade com as pessoas, porque tem o mesmo interesse. E, gente, o outro agora que eu vou falar para vocês é a arte da masculinidade. Pessoal, uma atenção nesse livro, tá? Então é o seguinte, o que é esse livro? A arte da masculinidade. Habilidades e costumes clássicos para o homem moderno. As virtudes e habilidades tipicamente masculinas desapareceram das gerações. Os pais deixaram de transmitir a arte de ser homem aos filhos e nossa cultura acabou esvaziando o termo de seu significado elogioso, focando apenas nos aspectos negativos e estereotipados da virilidade. E o intuito desse livro, a meta desse livro, gente, é encorajar uma nova geração de homens e retornar o legado que os seus avós deixaram. É uma falta de educação com o próximo, é uma falta de educação com a mulher. Eu moro aqui num bairro que eu vejo os meninos de 14, 15 anos, 17 anos brincando com as meninas, chutando as meninas. Eles não têm aquele amor, aquele sentimento, não. Onde já se viu isso? Aqui no meu condomínio onde eu moro. Eles chutam as meninas, brincam de chutar e empurrar as meninas, tratando as meninas como menino. Os meninos hoje em dia, no bom sentido, eu não estou querendo com preconceito nenhum, eles não gostam das meninas. O negócio deles é futebol, brincar, correr. Eles não têm dentro deles aquela sensação, aquele carinho com as meninas. Eles chutam as meninas. Vocês estão ouvindo aí, por incrível que pareça. Brinca de chutar, corre. É brincadeira, eles tratam as meninas como menino. Eles não têm aquele sentimento, sabe, como uma mulher. Agora vocês veem. Tá? Então, uma coisa que está muito diferente. Mas por quê? Porque os pais, tá? Eu sinceramente culpo os pais, sim, porque os pais, a família e a escola, o ensino, um completa o outro. E em casa completa as informações da escola, a escola completa os pais.
Então não pode ser aquele lance de, não, você está querendo interferir no meu ensinar, eu educar meus filhos. Acontece muito isso, às vezes, quando o professor quer falar com a mãe, né? Um determinado assunto com o aluno. Então, é interessante esse livro, gente. Procure para vocês verem. A outra obra, gente, é O Mundo que Não Pensa, de Franklin Foer. A humanidade diante do perigo real. Gente, nós estamos num perigo real, num perigo que as pessoas não estão dando conta. É interessante pra caramba esse livro. É a extinção do Homo sapiens. A extinção do Homo sapiens. Aí a pessoa fala assim, mas claro, você quer que o homem fique daquele jeito, do homem das cavernas, aquele homem primitivo? Não, mas não é isso, não é nesse termo. O homem está perdendo aquela essência, então as coisas estão mudando muito e aquela coisa lá anteriormente que o homem tinha, aquela sensatez, aquela educação, sabe, está sendo perdida. E é um dos livros mais aclamados dos últimos tempos. Mostra o lado sombrio e preocupante, gente. Sabe de quê? Da tecnologia do nosso cotidiano. E vocês sabem disso, vocês estão vendo aí. Então, preparei aqui tudo, lendo tópico por tópico, porque são as palavras dos autores, tá? Então, vocês estão vendo aí direto, as pessoas não conversam mais, é telefone, é tecnologia. E ele citou algumas coisas, algumas empresas e tudo mais. Eu não vou colocar isso aqui, não quis colocar isso aqui, né? Aquela preocupação em vender, e para essas empresas elas querem o dinheiro, não é? Então, gente, é celular, as pessoas não conversam. Gente, acabou o bilhete, a carta. A carta, ninguém escreve carta. Inclusive eu tenho uma peça que chama Ainda Escrevem Cartas? Tá? Bilhete, a pessoa vai na casa da outra, a pessoa não está, ela nem lembra, não, eu mando a mensagem, mas a pessoa não recebe. Gente, um papel, uma caneta, estive na sua casa, telefona para mim. Não sabe escrever um bilhete. Então, gente, tem que ficar atento a isso. Tá? Então, gente, esse apanhado hoje que eu fiz, tendo outros eu passo para vocês. Eu recebendo você hoje vai ficando por aqui com essas dicas desses livros. Foi solicitado por algumas pessoas e eu coloquei aqui. Tá bom? E continue aí, gente, assistindo. Peçam aí, sabe, o que vocês acharem interessante, querendo saber, coloca aí que eu respondo para vocês, tá? E acesse aí, tá? Acesse o nosso like, tá? O Instagram, tudo aí. E aí no próximo eu vou preparar uma coisa bacana aí, de repente vai ter uma entrevista aí, tá? E eu aguardo vocês aí no próximo, recebendo você.